Imagina uma família que passou anos se apresentando ao Brasil como o símbolo máximo da unidade conservadora. Pai, mãe, filhos, todos juntos, todos alinhados, todos apontando para o mesmo inimigo. Essa imagem foi construída com cuidado, alimentada pelas redes sociais, repetida em palanques, igrejas e grupos de WhatsApp por todo o país. Era mais do que política, era uma marca. Era uma promessa de que no campo da direita existia algo sólido, inabalável, unido. Agora imagina essa mesma família se destruindo em público, irmão atacando madrasta, aliado histórico fugindo de foto, influenciador de extrema-direita gravando vídeos de minutos atacando a ex-primeira-dama no lugar de atacar o PT. E no centro de tudo isso, um escândalo que envolve mais de 130 milhões, um banqueiro preso pela Polícia Federal e um candidato à presidência que prometeu explicar tudo em 30 dias e que mais de 100 dias depois não disse absolutamente nada. Isso não é roteiro de série política. Isso é a extrema-direita brasileira em agosto de 2026. E o pior, para quem torce por essa turma, é que o estrago pode ser irreversível antes mesmo da eleição chegar. Para entender a dimensão do que está acontecendo, é preciso voltar no tempo e entender o que o Dark Horse representava para o projeto político da família Bolsonaro. Não era apenas um filme. Era uma arma eleitoral cuidadosamente planejada. A ideia era simples na superfície: contar a história da ascensão de Jair Bolsonaro, com foco na eleição de 2018 e no atentado que ele sofreu em Juiz de Fora. A facada que, para o eleitorado bolsonarista, tem quase o peso de um símbolo de martírio. O projeto tinha produção americana, tinha Jim Caviezel no papel principal, o mesmo ator de A Paixão de Cristo, figura reverenciada no meio evangélico conservador, e tinha um orçamento que chegou a ser anunciado em 134 milhões. Era para ser lançado em setembro de 2026, bem no calor da campanha eleitoral, para emocionar a base, reacender o fanatismo e talvez empurrar alguns indecisos para o lado do candidato do PL. O problema começou quando o Intercept Brasil resolveu investigar de onde vinha esse dinheiro todo. Em maio de 2026, a reportagem veio a público com documentos, áudios e mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, instituição que havia sido liquidada em meio a investigações que apontavam para um esquema de fraudes bilionárias. Vorcaro estava preso pela Polícia Federal. E mesmo assim, segundo o que os documentos revelaram, Flávio havia negociado diretamente com ele entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, um dia antes da prisão do banqueiro, para arregimentar recursos para a produção do filme. O montante confirmado foi de pelo menos 61 milhões transferidos por Vorcaro. O caminho do dinheiro não era simples. Saía do Master, passava por uma empresa chamada Entre Investimentos e Participações, chegava a um fundo de investimentos chamado Haven Gate Development Fund, com sede nos Estados Unidos, controlado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro. A Polícia Federal passou a investigar se parte desse dinheiro foi usada para financiar a permanência de Eduardo nos États-Unis, onde ele vive em alto exílio desde o governo Lula. Eduardo negou, mas a investigação continua. A própria produtora do filme, Karina Gama, dona da Go Up Entertainment, foi à Globo News e confirmou: Vorcaro foi responsável por mais de 90% de toda a verba já realizada da produção. O orçamento executado até aquele momento estava em cerca de 65,7 milhões. Dinheiro de um preso. Dinheiro investigado. Dinheiro que o próprio Flávio havia pedido, segundo os registros divulgados, num contexto em que a situação jurídica de Vorcaro já era de conhecimento público.
A cronologia, aliás, é o detalhe mais devastador. As primeiras investigações sobre as fraudes do Banco Master vieram a público entre agosto e setembro de 2025. Os contatos entre Flávio e Vorcaro para financiar o filme aconteceram nos meses seguintes. O senador sabia que estava pedindo dinheiro a um homem já sob suspeita. E pediu, assim mesmo. E nas mensagens chegou a citar o momento difícil pelo qual o banqueiro passava. Diante de tudo isso, Flávio Bolsonaro deu uma entrevista e disse que prestaria contas de todos os gastos do filme em até 30 dias. A declaração foi gravada, circulou amplamente e foi cobrada com precisão cirúrgica. 30 dias vieram e foram. 60 dias. 100 dias. E nada. Nenhum documento. Nenhuma coletiva de imprensa. Nenhuma live explicando os fluxos financeiros. O silêncio foi tão absoluto que o Twitter, rede social dominada pela extrema-direita, transformou o assunto em trending topic. Tá, Flávio? Cadê os milhões? Era o tema mais comentado. 100 dias sem resposta era o segundo. Não foi a esquerda que colocou esses temas em alta. Foi a base. E foi exatamente nesse momento que a campanha de Flávio tomou uma decisão que, vista de fora, parece insana, mas que tem uma lógica de desespero por trás. Muda o assunto. Ataca os próprios. Quando um político não tem resposta para a pergunta mais importante, ele tenta substituir essa pergunta por outra. É um manual antigo? Funciona às vezes. Depende de quem você escolhe atacar. A campanha de Flávio escolheu atacar os próprios aliados. Nos dias seguintes ao estouro do escândalo, assessores ligados ao senador começaram a alimentar jornalistas com críticas veladas e diretas ao Tarcísio de Freitas. A narrativa era a da ingratidão. O governador de São Paulo, eleito graças ao apoio de Jair Bolsonaro, estava mantendo distância deliberada da candidatura do filho mais velho. O Globo e o Wall Street Journal receberam as reclamações formais da campanha. Saíram matérias com o mesmo tema. Tarcísio tenta manter distância estratégica de Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, os canhões foram apontados para Michele Bolsonaro e para Nicolas Ferreira. Alan dos Santos, um dos maiores nomes do ecossistema de influenciadores da extrema-direita, publicou um vídeo com vários minutos dedicados exclusivamente a atacar Michele. Não havia Lula no vídeo. Não havia PT, era só Michele, acusada de gravar vídeo para atrapalhar a campanha de Flávio, de pensar nos próprios interesses, de ser uma ameaça para o projeto da família. Embaixo do vídeo, Eduardo Bolsonaro deixou um comentário. 5 palavras. É triste, mas é verdadeiro. O irmão do candidato em alto exílio nos Estados Unidos havia validado publicamente o ataque à própria madrasta. Aquilo não foi um deslize de momento. Aquilo foi uma declaração de posição. E o estrago político foi imediato, porque se há uma coisa que o eleitorado bolsonarista não esperava ver, era os filhos de Jair Bolsonaro atacando a mulher de Jair Bolsonaro. Para uma base que constrói sua identidade política em torno de família, fé e lealdade, aquilo foi um curto-circuito. Grupos de WhatsApp explodiram. Influenciadores ficaram sem saber para qual lado apontar. E Flávio, que precisava falar sobre o Dark Horse, agora também precisava administrar uma crise familiar ao vivo. Michele. A força que ninguém soube segurar para entender por que a briga com Michele é tão perigosa para Flávio, é preciso entender quem ela é e o que ela representa eleitoralmente. Michele Bolsonaro não é uma figura decorativa na política conservadora brasileira. Ela preside o PL Mulher, estrutura do partido voltada para o público feminino. Tem um discurso fortemente marcado pela fé evangélica, circula em igrejas e eventos religiosos com uma naturalidade que nenhum dos filhos de Jair consegue replicar.
É carismática em contextos onde Flávio parece protocolar. E as pesquisas durante meses mostraram consistentemente que ela seria mais competitiva eleitoralmente do que o candidato oficial, especialmente entre mulheres e entre o eleitorado evangélico. Não por acaso, antes de Jair Bolsonaro, preso no Distrito Federal, indicar formalmente o filho mais velho como seu representante nas urnas, havia um cenário paralelo sendo construído nos bastidores. Um arranjo com Tarcísio de Freitas na cabeça da chapa e Michele como vice. Esse cenário nunca chegou a se concretizar formalmente, mas foi real o suficiente para gerar tensões que nunca foram totalmente resolvidas. O estopim público do conflito foi uma disputa regional no Ceará. A cúpula do PL começou a articular uma aproximação com Ciro Gomes para o primeiro turno estadual, uma manobra de centrão para ampliar alianças. Michele se posicionou contra, com veemência. Lembrou publicamente que Ciro havia chamado os filhos de Bolsonaro de ladrões, que era adversário declarado do ex-presidente, que aceitar essa aliança seria trair os valores que o movimento prometia defender. E gravou um vídeo dizendo isso sem papas na língua. Para a campanha de Flávio, aquilo foi percebido como sabotagem pública. Para Michele, foi apenas tomar partido numa questão de princípio. O resultado foi uma crise aberta. A ex-primeira-dama havia usado sua plataforma para contradizer a estratégia do candidato oficial do próprio partido. Aliados do senador falaram em humilhação. Ela falou em desrespeito. A crise foi para as capas dos portais e não saiu mais. O problema estrutural para Flávio é que atacar Michele não tem upside. Ela não precisa dele para ter relevância política, enquanto for a esposa de Jair, enquanto Jair não anunciar publicamente que rompeu com ela, o que não aconteceu, ela mantém a legitimidade de representar o legado do marido. E cada vídeo de ataque contra ela é um vídeo que afasta Flávio do eleitorado feminino evangélico que ele mais precisa. É tiro no próprio pé com munição emprestada. No fim de junho, depois que o racha assustou o comando da campanha pela extensão do estrago, Flávio fez um pedido público de desculpas. O pragmatismo prevaleceu. Michele voltou a aparecer ao lado do candidato. Mas nos bastidores, segundo relatos de diferentes fontes, a desconfiança permanece. Aliança de conveniência não é o mesmo que unidade real. E em eleição, a diferença aparece na hora que mais importa. Se a crise com Michele tem raízes num conflito pessoal e familiar, o fenômeno de Nicolas Ferreira é diferente. É mais difuso, mais estrutural e, por isso mesmo, mais difícil de resolver. Nicolas Ferreira tem 28 anos. É deputado federal por Minas Gerais. Não pode sequer concorrer à presidência antes de 2034, porque a Constituição exige que o candidato tenha 35 anos. Eleitoralmente falando, ele não deveria ser uma ameaça para Flávio. Não está disputando o mesmo cargo. Não está na mesma corrida. E ainda assim se tornou o centro de uma divisão que a campanha do senador não consegue administrar. O sinal mais concreto apareceu nos santinhos de campanha espalhados pelo Brasil. Candidatos a deputado federal em estados diferentes, do Nordeste ao Sul, passando pelo Centro-Oeste, estavam produzindo materiais de campanha com a foto de Nicolas no lugar da foto de Flávio Bolsonaro. Candidatos do mesmo partido, da mesma federação, optando conscientemente por não associar seu nome ao do candidato à presidência do PL. A explicação é matemática e impiedosa. Flávio Bolsonaro carrega uma rejeição que, na pesquisa Genial Quest de agosto de 2026, chegou a 54%. A pesquisa Atlas Intel Bloomberg de abril havia colocado ele e Nicolas empatados em 55% de rejeição. Mas há uma diferença crucial.
Nicolas ainda é desconhecido por uma parcela significativa do eleitorado, o que faz com que sua rejeição ativa, aquela que leva o eleitor a votar contra, seja menor na prática. Para um candidato a deputado que precisa de votos para se eleger, a conta é simples. Colocar Flávio no santinho significa que estatisticamente uma em cada duas pessoas que pegar aquele papel no chão pode recusar o voto pelo nome ali impresso. Colocar Nicolas representa um risco menor. O resultado prático foi que candidatos apoiados por Nicolas começaram a construir toda a sua identidade eleitoral colada a ele, sem mencionar Flávio. Apareciam com Nicolas nas redes sociais, divulgavam o endosso do deputado, faziam campanha como se fossem parte de uma bancada autônoma dentro do bolsonarismo. O termo nicolismo surgiu como acusação e depois virou descrição inevitável do que estava acontecendo. Aliados de Flávio partiram para a cobrança pública. Eduardo Bolsonaro acusou Nicolas e outros de amnésia, de esquecerem quem havia construído o caminho que eles agora trilhavam. Influenciadores escreveram textos longos dizendo que o bolsonarismo ainda não havia morrido, mas que estava sendo enterrado pelos próprios. Um deles comparou a situação a uma família brigando pelo espólio ao redor da cama da avó ainda viva. Nicolas respondeu com inteligência política. Visitou Jair Bolsonaro na prisão. Declarou que não tinha amnésia, pediu foco no inimigo comum e continuou fazendo exatamente o que estava fazendo, mobilizando sua audiência digital para candidatos que, em troca, fortaleciam sua própria base nacional. Porque Nicolas Ferreira não está pensando em 2026, está pensando em 2034. E cada deputado eleito com sua foto no santinho é um tijolo nessa construção. O problema para Flávio é que ele não pode forçar Nicolas a fazer o que não quer. Não pode obrigar os candidatos a colocar sua foto. Não pode controlar as redes sociais. E cada vez que tenta pressionar, gera mais resistência e mais cobertura negativa. Exatamente o que não precisa. Dos três personagens centrais dessa crise, Tarcísio de Freitas talvez seja o que age com mais sofisticação política. E exatamente por isso é o mais perigoso para Flávio. A história começa em 2022. Tarcísio de Freitas era ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro. Um nome técnico, sem base eleitoral própria, sem cacife político construído. Foi Bolsonaro quem o lançou como candidato ao governo de São Paulo. Foi o peso do padrinho que garantiu a virada. Foi o apoio da família que transformou um servidor público em governador do estado mais rico do país. 4 anos depois, esse mesmo governador, quando Flávio Bolsonaro aparece em São Paulo, some. Segundo relatos que chegaram ao Globo e ao Wall Street Journal, Tarcísio vai aos eventos que protocolo exige, cumpre o mínimo de cordialidade e trata de não aparecer na mesma foto com o candidato. Não há vídeos efusivos, não há declarações entusiasmadas, não há a energia de quem está convencido de que o candidato ao lado vai ganhar. Flávio tentou uma manobra para mudar isso. Anunciou por meio de assessores e em declarações públicas que pretendia cumprir apenas um mandato como presidente, abrindo espaço para que Tarcísio concorresse em 2030 sem enfrentar a família Bolsonaro. A proposta foi comunicada a múltiplos veículos de comunicação por fontes independentes, o que significa que não era um boato, era uma estratégia deliberada de sedução política. Tarcísio não respondeu. E quando a pressão aumentou, a própria campanha de Flávio recuou, negando que o pacto havia sido formalmente proposto. O problema é que já estava nos jornais, já havia virado notícia. E a recusa silenciosa de Tarcísio em embarcar nessa narrativa foi lida por todo mundo como o que era: um não sem precisar dizer não.
A lógica por trás da postura do governador é fria e precisa. Em qualquer cenário onde Flávio vence a eleição de 2026, Tarcísio perde. Se o senador tenta a reeleição em 2030, Tarcísio precisa esperar mais 4 anos ou concorrer contra o próprio campo. Se Flávio vencer e, como rumores sugerem que seus apoiadores mais radicais gostariam, consolidar um projeto de poder de longa duração, o espaço para Tarcísio pode simplesmente desaparecer. Em contrapartida, em qualquer cenário onde Flávio perde, no primeiro turno, no segundo turno, não importa, Tarcísio emerge como o nome natural da direita para 2030, em condições muito mais favoráveis do que se concorresse agora. Não é difícil entender por que o governador não aparece nas fotos. Existe um detalhe nessa história que resume, num único episódio, o nível de complexidade política que a campanha de Flávio precisa enfrentar. Um detalhe que, se fosse roteiro de série, pareceria forçado demais para ser acreditado. A Polícia Federal, subordinada ao governo Lula através do ministro Flávio Dino, investiga o escândalo do Dark Horse. Para avançar nas apurações, precisava de dados da produtora Carina Gama, conversas de WhatsApp, registros de chamadas telefônicas, documentos, arquivos dos computadores apreendidos em busca e apreensão realizada anteriormente. Esses dados estavam em posse da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo é subordinada ao governador Tarcísio de Freitas. O prazo legal para o envio das informações era de 4 dias. Os dados chegaram à Polícia Federal em menos de 24 horas. Leia de novo. A polícia do aliado, que deve sua carreira política à família Bolsonaro, entregou em tempo recorde e bem antes do prazo o material que pode afundar a candidatura do filho mais velho do homem que o lançou. Não há como ler isso como coincidência ou mero profissionalismo burocrático. Aquele prazo de 4 dias existe exatamente para dar margem de manobra. Usá-lo integralmente ou até extrapolá-lo seria perfeitamente aceitável. Cumprir em menos de 24 horas é uma escolha. Para piorar, a mesma operação revelou que Carina Gama administrava uma segunda ONG, distinta da produtora do filme, que havia recebido dinheiro da Prefeitura de São Paulo e de emendas parlamentares de nomes conhecidos da direita: Carla Zambelli, Bea Kicis e Mário Frias. No caso de Frias, há evidências de que recursos saíram dessa ONG para outros destinos. Para Zambelli e Kicis, as investigações ainda estão abertas. O círculo do escândalo está se expandindo e a Polícia Civil de São Paulo ajudou a expandir. O filme, que estava planejado para ser lançado em setembro, no pico da campanha eleitoral, foi remarcado para novembro, depois das eleições. A justificativa oficial foi vaga, mas a realidade é clara. Lançar o Dark Horse agora, com toda essa investigação em andamento, com a origem do dinheiro confirmada pela própria produtora, com a Polícia Federal de posse dos dados, seria jogar combustível numa fogueira que já está grande demais. Toda essa crise política acontece contra um pano de fundo eleitoral que já era difícil antes dos escândalos e que ficou ainda mais complicado depois. Flávio Bolsonaro acumula, na pesquisa Genial Quest de agosto de 2026, uma rejeição de 54%. Lula, que é o presidente em exercício buscando um novo mandato, tem 52% de rejeição no mesmo levantamento. Os dois líderes da corrida presidencial são também os dois nomes mais rejeitados. É a eleição do menos pior. E mesmo nesse cenário de rejeição generalizada, Flávio está tecnicamente em posição pior. A pesquisa Atlas Intel Bloomberg de abril pintava um quadro ainda mais sombrio. Nicolas e Flávio compartilhando 55% de rejeição, enquanto Lula e o próprio Jair Bolsonaro ficavam em 53%.
Os filhos, mesmo sem o peso da inelegibilidade e da prisão do pai, geravam mais repúdio do que o ex-presidente. Para colocar em perspectiva, 44% dos eleitores, segundo o levantamento da Genial Quest de janeiro de 2026, consideravam que Jair Bolsonaro errou ao indicar Flávio como seu representante. Apenas 43% aprovavam a decisão. A maioria dos próprios eleitores da direita não estava convencida de que o filho mais velho era a melhor escolha. O Centrão nunca veio. O PSD lançou candidato próprio, Ronaldo Caiado. O Republicanos manteve neutralidade nacional. A Federação União Progressista fez o mesmo. Flávio conseguiu alguns apoios individuais importantes dentro dessas legendas, mas as siglas como bloco ficaram de fora. Isso significa que no calendário eleitoral, nos horários de TV, nas estruturas de campanha espalhadas pelo Brasil, Flávio está trabalhando com um alcance muito menor do que precisaria para converter aquela rejeição de 54% em vitória. E cada dia de briga interna é um dia a menos para tentar virar esse jogo. Existe uma lógica de ecossistema nas redes sociais de qualquer movimento político. Os influenciadores, os canais, os criadores de conteúdo, todos fazem parte de uma estrutura que, quando funciona bem, amplifica a mensagem central, engaja a base e pressiona o adversário. Quando funciona mal, vira uma câmara de eco onde os tiros ricocheteiam para dentro. O que está acontecendo na extrema-direita brasileira em agosto de 2026 é o segundo caso. Alan dos Santos passa minutos falando de Michele. São minutos em que ele não fala de Lula. Eduardo Bolsonaro posta cobrando Nicolas. É um post que não ataca o PT. A campanha de Flávio vaza críticas sobre Tarcísio para a imprensa. É energia gasta em desgastar um aliado em vez de conquistar um eleitor indeciso. Cada crise interna que precisa ser administrada é uma crise que não existia no mês anterior e que vai deixar marca, mesmo depois de resolvida. Para o eleitorado que não é militante ideológico, aquele eleitor que vota por percepção de competência, de estabilidade, de confiança, ver uma família política em guerra pública transmite uma mensagem muito específica. Esse grupo não está pronto para governar. Não é capaz de administrar suas próprias divergências. Como vai administrar um país? Esse eleitor não vai necessariamente para o Lula. Pode ir para Caiado para outro candidato de direita moderada, ou simplesmente não ir votar. Mas vai deixar o campo do Flávio. E com 54% de rejeição, o senador não tem margem para perder mais ninguém. No fim das contas, o que essa história toda revela não é apenas uma crise de campanha. É o retrato de um movimento político que cresceu rápido demais, construído em torno de uma figura carismática única, Jair Bolsonaro, sem criar as estruturas de liderança distribuída que garantem sobrevivência quando o líder sai de cena. Jair foi preso. Está inelegível. Continua influente. Continua sendo consultado. Continua emitindo declarações de apoio ao filho mais velho. Mas não pode fazer campanha nas ruas. Não pode aparecer nos palanques. Não pode usar o corpo, a voz, a presença física que eram as ferramentas mais poderosas do bolsonarismo em ação. E no vácuo que ficou, cada um dos herdeiros políticos está tentando reivindicar o legado à sua maneira. Flávio como herdeiro dinástico, Michele como guardiã dos valores, Tarcísio como versão modernizada e palatável para o eleitorado moderado, Nicolas como renovação geracional, Eduardo como a consciência radical que cobra a fidelidade de todos. Esses projetos não são compatíveis. Nunca foram. A diferença é que enquanto Jair estava no poder, a gravitação em torno dele mascarava as divergências. Agora que ele está preso e inelegível, a gravidade desapareceu e cada planeta está seguindo sua própria órbita.
O escândalo do Dark Horse não criou essa crise. Ele apenas acelerou o que já estava acontecendo. Deu um pretexto para que tensões represadas viessem à tona. Transformou divergências privadas em brigas públicas e colocou um prazo sobre uma situação que a campanha de Flávio esperava administrar com mais tempo. 100 dias de silêncio sobre os milhões do filme. Mais de 50% de rejeição nas pesquisas. Madrasta sendo atacada pelo enteado. Governador aliado entregando provas à polícia adversária. Candidatos trocando a foto do presidenciável pela de um deputado de outro estado. Esse é o estado da extrema-direita brasileira às vésperas de outubro de 2026. E enquanto a guerra continua, enquanto os santinhos circulam sem o nome do candidato, enquanto a Polícia Federal avança nas investigações, enquanto Tarcísio some das fotos e Michele mantém seus planos. A pergunta que surgiu nas redes e nunca foi respondida continua no ar. Mais de 100 dias depois. Tá, Flávio. Cadê os milhões?